como você faria uma questãozinha com o que está aí no seu slide, né? Mesma ideia, você parado aqui, nos termos CPC, investidor controla, né, dando uma contextualização, você chama contextualizar a questão. E depois você partiria para cá. Nesse sentido, os retornos, né, variáveis do investidor podem ser somente positivos, somente negativos ou ambos, positivos e negativos, estaria certo. Ou senão você colocaria uma casca de banana aqui, né? Nesse sentido, os retornos variáveis do investidor podem ser somente positivos. Não deixaria essa perspectiva de negativos, e aqui eu sempre falo, né? Tendo em vista, aqui é a maldade. Se o cara tá com maldade no coração, tendo em vista, e aí você põe aqui aplicação, que eu chamo de bonita, né? Ou aparentemente lógica. Né? Pô, isso aqui tá parecendo um curso de examinador, né? Curso aqui de como ser de bancos de prova, não é mesmo? Mas é interessante isso, que realmente assim, foi quase um divisor de águas quando ele deu uma missão aí para nós para fazer cursos de simulados. Inclusive tem o curso aí, temas, né? Temas de contabilidade geral, múltipla escolha e CESP. E deu, caramba, eu coloquei lá, né? Não lembro agora quantas, mas acho que é 150 questões, né? O curso, 150 questões. E a última edição eu quero ver se coloco só questões de... Mas nem prometi ainda. Só agora eu tô falando em primeira mão. É o seguinte, eu comecei a observar, né? Comecei a elaborar questões e deu, né, as formas como vem quando você utiliza essa técnica. Galera, então por isso que eu estou batendo forte nisso aí, principalmente no nosso curso aqui de CPC de avançado, porque faz a diferença mesmo. É muito bacana, beleza? Galera, os retornos do investidor podem ser somente positivos, negativos ou ambos, né? Então, podem ser positivos, negativos ou ambos, tá bom? Beleza? Agora, se o cara quiser te enrolar aí uma questãozinha de prova, ele vai falar que os retornos do investidor podem ser somente positivos, né? E olha que bacana, porque eles podem ter muita galera que vai naquela, quando aparece somente, apenas é um barco errado, né? Não está bem preparado e acertar a questão. Não vou dar mole para esses carinha aí que apareceu somente. Não, eu vou colocar o seguinte, cara, eu vou botar uma casca de banana na explicação e é isso aí, né? Ele vai colocar o seguinte, tendo em vista os retornos negativos, né, não tem o potencial de lá, vai colocar uma enrolação lá que não tem nada. Não, você não, maluco, você é um você não cai não, beleza? E se eu não trato isso aqui, se eu não, digamos aqui que se nós batesse esse slide, né, aqui, lendo uma leitura aqui dessa parte aqui, cara, daqui 10 dias, se alguém te perguntasse, pô, avaliação do controle de 36, demonstrações consolidadas, né, os retornos positivos, negativos ou ambos? Caramba, por quê? Porque apenas nós ia fazer uma leitura. Agora, à medida que você faz uma questão disso aqui, galera, porra, tu não vai se esquecer mais não. Não vai se esquecer. Então, olha, é algo, sim, realmente importante para esses detalhes aqui, que são é um ponto básico. Por que básico, galera? Porque é o principal. Bom, então, se você pegar o CPC 36, demonstrações consolidadas, caramba, tem umas 3, 4 páginas falando disso aqui. Então, se algo for explorado na sua prova, a perspectiva vai ser, né? E com isso, né, nós já estamos atuando de maneira
sua prova, você vai se lembrar. Mesmo que você só viu esse vídeo, eu tenho certeza, se aparecer lá dentro da avaliação de controles, essa parte de retorno, você vai se ligar que eles podem ser para os ramos, tá bom? Show de bola. Exemplos de retorno. Então, mais uma questãozinha que pode explorar aí, bem tranquilo. São exemplos de retornos. E aí ele coloca aí, exceto, né? Geralmente são assim, né? Então, quais são esses exemplos? Dividendos, juros e títulos demitidos pela investida, mudança, né, no valor do investimento do investidor nessa investida, remuneração pela administração dos ativos ou passivos da investida, retornos que não estejam disponíveis a outros detentores de participação. Então, alguns exemplos de retornos, né? Dividendos, juros de títulos, mudanças aí no valor do investimento, né? Remuneração pela administração dos ativos dessa investida, retornos que não estejam disponíveis a outros detentores de participação. Alguns exemplos aí citados, né, pelo CPC 36. E agora o terceiro, né, ponto aí dentro dessa perspectiva de avaliação de controle é a relação entre poder e retornos. Então, o básico que você precisa saber para a sua prova. O investidor controla a investida se possui não apenas poder sobre a investida e exposição a ou direitos sobre retornos variáveis decorrentes do seu envolvimento com a investida, mas também, né, nós vimos que são requisitos cumulativos, ele está só reforçando essa perspectiva nesse ponto aqui, mas também a capacidade de usar seu poder para afetar seus retornos decorrentes do seu envolvimento com a investida. Então não basta, né, ter poder e retorno, né? Há que se ter o quê? A capacidade de usar. Então, o que é a relação entre poder e retornos? Que é a capacidade de usar aquele poder para afetar os seus retornos, né, decorrentes do seu envolvimento com a investida. Olha que bacana, vai dizer. Não é linda essa parada, galera? É lindo, é muito massa, é muito massa. Hoje aí um comentário de uma aluna falando, pô, estou apaixonado pela contabilidade. E é isso, galera. Vai avançando, começa a ficar bonito o negócio mesmo, tá bom? Então, controle. Ponto básico, galera, ponto básico. Você saber que existe, né, na avaliação do controle, você precisa identificar o ponto, você precisa identificar, né, se aquilo vai te dar retorno. Isso, você precisa o quê? Da relação entre poder e retornos, ou seja, a capacidade do investidor em usar poder para afetar os seus retornos. Obviamente, né, de afetar esses retornos de maneira o quê? Positiva, apesar de saber que esses retornos positivos ou negativos, não é mesmo? Belezinha? Tá valendo? Show de bola, então vamos com tudo aqui que não podemos parar. O investidor com direitos... vamos lá. O investidor com direitos de tomada de decisões deve determinar se é um principal ou agente. Dentro dessa relação entre poder e retornos, há essa parada aí de principal ou agente. Mais uma vez, se você pegar o CPC 36, páginas, né? Nem lembro quantos aqui, falando sobre principal agente. Então a gente vai trazer aqui de maneira bem objetiva o básico sobre isso aí. Então o investidor com direitos de tomar decisões, ele deve determinar um principal ou se é um agente, né? E o que é isso? O agente, galera, isso aqui é teoria da agência, né? Isso aqui é estudar teoria da agência. Teoria da agência, pô, é estudado em administração ou economia. Agora não lembro mais. Se alguém puder me ajudar aí, teoria da agência, né? É administração, acho que até E ou aqui, né? Também lá na economia. Acho que é na economia. É uma teoria econômica, né? Que nós temos o principal e o agente. O que seria esse agente? É uma parte comprometida a agir primariamente em nome e em benefício de outra parte, né? Que é quem? O principal. Podia estar negritado aqui, né? Agente é uma parte comprometida a agir primariamente em nome e em benefício de outra parte ou partes, né, que é o principal, e, portanto, não controla a investida
quando exerce sua autoridade de tomada de decisões a ele delegado. Cara, se eu fosse examinador e pegasse lá aquelas páginas falando sobre o principal, o agente, o ponto que eu exploraria é justamente isso que está na sua, né? Nós vimos aqui na tela. Né? O agente, ele não controla a investida. Vamos lá. O agente não controla quando exerce sua autoridade de tomada de decisões a ele delegadas. Vamos lá, questãozinha de prova, inédita, né, elaborada agora. Dentre os requisitos para avaliação de controle está a relação entre poder e retornos. Nesse sentido, segundo o CPC 36, o investidor com direito de tomar decisões deve determinar se é um principal ou agente. Né? Sobre o assunto, julgue o item a seguir. Por exemplo, agente é uma parte comprometida a agir primariamente em nome e benefício de outra parte ou partes principal. E, portanto, controla, o cara vai tirar esse não. Controla a investida quando exerce sua autoridade de tomar decisões a ele delegadas. Vamos ler de novo para você ver que muita gente erraria essa questãozinha. Vamos ler de novo? Olha lá. Questão inédita. Segundo o CPC 36, demonstrações consolidadas. Dentro da avaliação do controle, há que se ter o poder, retornos e relação entre o poder e o retorno. Nesse sentido, o investidor com direito de tomar decisões deve determinar se é um principal agente. Né? Contextualizei a parada. Né? Sobre o assunto, julgo o item a seguir. Aí vem lá o itemzinho. Agente é uma parte comprometida a agir primariamente em nome e benefício de outra parte ou partes, né, que é o principal, e, portanto, controla a investida quando exerce sua autoridade de tomar decisões a ele delegados. Vai dizer, é um cara que tá lá batido, nunca ouviu falar, né? Cara, porra, principal agente, caramba, velho. 36 demonstrações consolidadas, né? Não tava lá no top 10 que porra, não estudei, caiu na prova, né? Impressionante. Nem sei, cara, ouvi falar dessa teoria da agência aí, né? E agora, controla ou não controla, né? Mas parece que faz sentido. Eu, o cara vai lá, vai errado. E ainda se for CESP, anulou outra. Assim, galera, é bem assim que acontece. Eu sei porque, assim, já fiz diversas provas aí. Bem isso. Porra, cara, caiu aquele detalhe que eu não estudei. Né? E foi barro total. Galera, eu me lembro, inclusive, fui fazer uma prova de... E até tá a questão aqui no segundo bloco de aula, nós vamos trazer ela. Da Polícia Federal. Porra, não tinha a mínima condição na época. Né? Só o basicão ali. E daí caiu uma questão, de consolidação. Eu não tinha, né, cara? Obviamente que eu errei a questão. Até depois vamos ver aqui se era difícil ou não. No princípio não deve ser o bicho de 7 cabeças. Eu não sabia, não tinha estudado. Né? Eu tinha estudado aqueles principais pontos. Básico e não é suficiente, né? Para um perito criminal da Polícia Federal. Sem condições de ser aprovado, né? Então, galera, resumindo a parada. Entre poder e retornos tem essa questão aqui do principal do agente, né? Teoria da agência, né? E é o seguinte, o que você precisa saber? Que o agente não controla a investida, né? O agente não controla a investida quando exerce sua autoridade de tomar decisão em delegados. Beleza? Tem certeza, assim, absoluta, mesmo que estudar nunca mais essa parada, você não vai se esquecer. Você vai teoria da agência em relação entre poder e retornos que o agente não controla a investida. Pode ter certeza disso. Seu cérebro, ele é muito forte, ele é muito animal. O único para você se lembrar dessa parada aí na hora da prova é você manter o quê? Lembre, mentalidade positiva, manter a calma lá na hora da prova, que vai dar tudo certo, tá bom? Vamos ver o que mais eu trouxe aqui para você. É feito uma questãozinha inédita aqui. Vamos ver se é isso mesmo. Nos termos, não estava dela. Nos termos do CPC 36, o investidor com direito de tomar decisões deve determinar se é um principal ou agente. Apesar de o agente ser uma parte comprometida a agir primariamente em nome e benefício de outra parte ou partes principal, ele controla a investida quando exerce sua autoridade. Pô, tinha feito a questão aqui. Massa, tinha me esquecido, galera. Vai lembrar de tudo que tá aqui no slide, tá bom? Questãozinha aqui.
né? Bacana que a gente fez ali uma um pouco mais rebuscada e agora ela apareceu aqui. Agora, pô, ficou fácil se essa parada aí tá certo ou tá errado, né? É só para fixar, né, galera, que o que? O agente ele não controla a investida quando exerce autoridade de tomada de decisões a ele delegados. Está errado, belezinha? Uma questãozinha que pode ser explorada aí na sua prova, tá bom? Falou em agente, não controla a investida, tá bom? Beleza. E agora passamos para outro ponto aqui do pronunciamento, galera. Acho que ficou bem bacana essa nossa abordagem aí. São lá 15 páginas lá no pronunciamento contábil. A gente trouxe aqui uns 4 slides, né? 4, 5 slides. Então, poder, retorno, relação entre poder e retorno. Esses detalhezinhos que nós abordamos aí, se for explorado em prova, vai ser algo nesse sentido aí, tá bom? Fizemos algumas questões inéditas, outra já depois você revise esses principais pontos. E agora vão quesitos contábeis. Vamos estudar esse ponto aqui, requisitos contábeis. Nós damos um time, porque daí nós vamos entrar na parte e a gente precisa dar uma relaxada. Quem estava na última aula, eu não lembro qual foi o assunto, né? Porque a gente dá aula também, pode ser intensivo, não lembro. Mas eu falei uma dica aí. Paradas para arejamento do cérebro, para oxigenação do cérebro, né? E é isso que nós já deu uma aula, né? O certo era até parar aqui, né? Fazer um bloco. Óbvio que você pode pausar o vídeo e o seu intervalo, né? Não dá para estudar mais de uma hora, né? Mas se você está na 1.5, né? Não deu uma hora, enfim, né? No vídeo mais rápido. Mas vamos estudar um requisito contábil, a gente dá um break na sequência, fechamos e damos um pequeno breakzinho e partimos para questões, tá bom? Se não der tempo de ver tudo aqui, bloco aqui, porque a gente faz, né, geralmente 4 horas de aula, a gente deixa um bloco aí só para as gravações, só para as questões. Eu acho importante nós tentarmos aí que nós separamos sobre CPC 36, tá bom? Vamos lá. Requisitos contábeis. A controladora deve elaborar demonstrações consolidadas utilizando políticas contábeis uniformes, né, para transações similares e outros eventos em circunstâncias similares. Então, qual o objetivo, né, de elaborar políticas contábeis uniformes? Pô, é bem lógico, né, galera? Consolidação, né? Apresentar a posição financeira e patrimonial da controladora e suas controladas como se o grupo fosse uma única empresa, né? Lembra lá do principal? Está bem relacionado ao objetivo, né? Relacionado ao objetivo do CPC 36, não é mesmo? Que nós vimos qual é o objetivo? Verificar a posição financeira do grupo, né? Do grupo lá de controladas e controladora, não é mesmo? Belezinha? Então, galera, objetivo, requisitos contábeis, ela deve elaborar, a controladora, demonstrações consolidadas utilizando políticas contábeis uniformes para transações similares e outros eventos em circunstâncias similares. Qual o objetivo? Está relacionado ao objetivo maior lá do CPC 36 que nós estudamos, segundo, terceiro slide da aula. Né? Apresentar a posição financeira e patrimonial da controladora e suas controladas como se o grupo fosse uma única empresa. Bem tranquilo isso aqui, não tem maiores problemas se for explorado algo nesse sentido. Né? E eu acho que foi, olha aí. Caiu na prova CESP 2014, a respeito da consolidação de demonstrações, julgue o item que se segue. O grupo econômico de sociedades deve utilizar práticas contábeis uniformes. Todavia, caso este fato não se verifique na prática, em alguma sociedade controlada, esta deverá refazer suas demonstrações financeiras sujeitas ao processo de consolidação. Bom, a resposta dessa questão não está somente nisso aqui, tá bom? Eu estou utilizando ela para a gente complementar aqui, tá bom?
Qual a ideia, galera? O Grupo Econômico e Sociedade deve utilizar práticas contábeis uniformes, até aí sem maiores problemas. Então, até aqui tá ok. Só que o itemzinho fala o seguinte: todavia, caso este fato não se verifique na prática, em alguma sociedade controlada, essa deverá refazer suas demonstrações. E aqui está o erro, galera. Fazer suas demonstrações financeiras é algo bem forte, né? Não há necessidade de refazer a demonstração, né? O que ela deverá? Esta deverá, vamos corrigir o itemzinho aqui. Esta deverá realizar ajustes. Então, essa é a palavra-chave. Ajustes ajustes apropriados às demonstrações consolidadas, né? As demonstrações contábeis. Então, realizar ajustes apropriados às demonstrações contábeis desse membro do grupo na elaboração das demonstrações contábeis consolidadas. Então, resumindo, galera, ajustes, né? Não dá refazer. O que você precisa saber para a sua prova aí, né? Grupo econômico deve utilizar práticas contábeis uniformes, porém, se este fato não se verificar na prática, né? O mundo ideal é práticas contábeis. Não tem lá não tem como adotar práticas contábeis uniformes. O que você faz aí para nos indicar, né? Você vai precisar refazer todas as demonstrações, é algo forte, né? Lembra lá, refazer todas as demonstrações, não. Ajustes. É isso, galera, é isso. Grupo econômico, requisito contábil, prática contábil uniforme, para quê? Para atingir o objetivo lá do CPC 36, né? Posição financeira do grupo econômico como um todo. Ah, beleza, não rolou, não deu para fazer as mesmas práticas. O que você faz? Refaz as ações financeiras? Porra nenhuma, né? Você vai fazer as demonstrações contábeis desse membro do grupo. Então você tem a controladora e vários membros lá, controladinhas. Né? Aí, aqui conseguiu uma prática, segue a mesma prática da controlada X da Y, só que a Z, né? A Z lá é uma zebra e ela não consegue, não tem como utilizar a mesma prática contábil. O que você faz? Você faz ajustes nessa demonstração individual lá, né? Da Z, tá bom? Para que as demonstrações contábeis apresentem a melhor informação contábil, né? Para os usuários aí das demo contábil, qual é, galera? Fornecer informações úteis à tomada de decisão. Está relacionado a esse objetivo maior. Se você parar na prática, por que o CPC está falando para fazer esses ajustes aqui? Muito bem, poderia não. Relevante, deixa a vida que segue, né? Não faz nada não, cara. Sempre tem algum ajuste ali, utilizar algum princípio, enfim, muito aí do caso concreto, efetua esse ajuste realmente evidenciar uma informação que seja útil, né? Útil tomada de decisão, tá bom? O objetivo maior da ciência com maiores aí. Feito o carreto. E para requisitos contábeis, pasme, é isso, né? Várias páginas lá do CPC 36, se você souber isso, políticas contábeis uniformes, né? Para quê? Relacionado ao objetivo, não precisa refazer, você realiza o ajuste, tá feito parada. Então, num parágrafo, nós resumimos aí um baita de um blá 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 lá do. E agora a data das demonstrações contábeis. Muito bacana, assim, dos pontos mais fortes aí de ser isso para prova. Então, vamos lá. Data das demonstrações contábeis. Eu falei que ia fechar o tópico aqui, mas ainda não
Só vou fechar aqui depois quando chegar aqui, galera, nas eliminações e ajustes. Vamos lá. Vamos abordar aqui de maneira bem objetiva. Data das demonstrações contábeis. Então fique atento aí. Resumir nessa tela para você. Início. Data em que o investidor obtiver o controle. Muito importante isso aí. E quando cessa, né? Essa consolidação das demonstrações. Cessa quando o investidor perder o controle. Pô, bem tranquilo, né? Obtive o controle, data em que o investidor, né, inicia aí. Cessou quando o investidor perdeu o controle, sem maiores problemas. As demonstrações contábeis da controladora e de suas controladas consolidadas devem ter a mesma data base. Olha aí, galera, devem ter a mesma data base. No entanto, but, né, sempre tem um mas. Se for impraticável, admite-se uma defasagem de até 2 meses. Olha que bacana. Então, regra, deve ter a mesma data base. Se for impraticável, defasagem de até 2 meses. E aí a gente sabe, né, que o examinador lá, o cara da mansa lá, o que ele vai fazer? Só vai trocar ali de 2 a 3 meses, vai botar um, né? Ou ele vai botar caramba, nunca ouvi falar CPC 36 bimestral, pô, é 2 meses. Cara. Se for para admissão de defasagem bimestral, aí o caramba, não, meses, né? Ou ele pode colocar lá trimestral ou 3, aí você não vai saber. Então, regra, mesma data base. É óbvio. Como é que eu vou pegar datas diferentes aí para fazer a consolidação? Eu tenho que pegar a mesma data base, essa é a regra. Pode ser impraticável, não tenho aqui um exemplo, acho que ele nem o próprio pronunciamento fala alguma coisa nesse. Ele é tão detalhista que é capaz de lhe dar exemplo aí quando for impraticável, mas isso não vai ser explorado na prova, tá bom? Se for impraticável, defasagem de até 2 meses, né? Não é 6 meses, não é 3 meses, é trimestre, tá bom? Então, se a data base é dezembro, né? Defasagem aí de até 2 meses, tá? Consigo consolidar lá até outubro, né? Novembro, dezembro, beleza? Basicamente é isso. Ele pode também dar um exemplo. É impraticável, não sei o que, alguma coisa nesse vai ser algo assim, literal, nesse sentido. Tá bom? No final do período das demonstrações contábeis da controladora for diferente do da controlada, a controlada deve elaborar para fins de consolidação informações contábeis adicionais de mesma data que as demonstrações contábeis da controladora. Então vamos lá, galera. Quando o final do período das demonstrações contábeis da controladora for diferente do da controlada, a controlada deve elaborar Só que você não se ligou. Quem faz é quem? Não a controladora. Né? Já vi muita prova aí, o cara ir nessa nível unístico, né? Lá na unha. O cara foi lá e pula embaixo da tua unha, né? Que é pra doer mesmo, né? Pro cara sair da prova, né? Padrão FGV aí das últimas provas dela. Quando o final do período das demonstrações contábeis da controladora for diferente da controlada, a controlada, a menor, né, vai fazer informação contábil adicional. Ou tu acha que a fodona aqui, a controladora, vai fazer essa parada aí? Não. Vai recair no menor. Né? Vamos raciocinar analiticamente. Às vezes um simples raciocínio desse lá na hora da prova, né? Porra, você não sabe. Pô, o professor foi controladora, é controlada. Agora eu não lembro. E é comum isso. É muito comum. Sei disso. Já estive aí. Já estive quantas vezes? Dezenas de vezes o cara sabia que tinha que fazer aqui informações contábeis adicionais, só que você não lembra lá, porra, é controlador ou controlada. O que você vai fazer? Né? Vai tomar a tua aguinha, parada, básica, ou no banheiro, dar uma arejada, isso vai oxigenar, vai te manter a paz, e você vai começar a tentar, né? Óbvio, pula a questão, depois voltou, né?
Então, no segundo momento, vamos tentar raciocinar analogicamente, né? Se alguém tem que fazer, né, cara, para ir no menor, então vai ser a controlada, né? Então, se você ter essa paz de espírito na hora da prova para tentar raciocinar analiticamente, vai te ajudar, tá bom? Muitas questões ser resolvida lá quando tem esse conflito, né? Aquele pequeno branquinho, controladora e controlada, cara. Controladora é a fodona. É ela que vai ter que fazer informação contábil adicional. Porra nenhuma. Vai ser que tá todo errado, não é mesmo? Tu não tá se encaixando aí, meu. Me manda essa informação adicional, senão não vai rolar, tá bom? Então é um simples detalhe aqui que pode fazer toda lá teórica na hora da prova. Então respira, toma aguinha. Olha aqui, até trouxe aqui, ó, barrinha de cereal, né? Então aguinha. Barrinha de cereal, de preferência, você faz bastante barulho assim, ó. Né? Que é pra quê? Tirar a concentração do cara do lado ali. Vai saber, né, se o cara não é o foda lá. Então, barrinha... Não, brincadeira. Não vai fazer barulho não, galera. Eu tinha essa... Ou já deixava aberta a barrinha ali, mas aí tem aqui, né, tem gente que é mais cheia de mimimi. Eu já comi até pão embarrado. Pra mim não tem muito esse mimimi aí. Mas, enfim... Já comi. Então, o exército aí, quem sabe, sabe. Então, já comi pão embarrado, não ia passar fome. Então, não tinha muito esse mimimi. Tenta não fazer barulho, ajuda o cara aí da questão, né? Então, geralmente, eu pegava, quando eu vou no banheiro, você vai lá, no banheiro, necessidades, lava o rosto, no corpo, né? Ou lá dentro do banheiro, aí entra a questão higiênica, mas eu não tinha muito mimimi também. Mas enfim, geralmente fazia a barrinha, né? Já fazia um alongamento, barrinha do cérebro, né? Já pensando lá na discursiva, se for. Então, voltou lá e tenta raciocinar analiticamente, tá bom? Feito, partiu! Questão 5, vamos ver o que fala essa parada aí. Julgue o item a seguir relativo à consolidação das demonstrações financeiras. Para fins de consolidação dos balanços, caso o período contábil da controlada seja encerrado 6 meses antes do final do período contábil da controladora, a controlada deverá informações contábeis adicionais de mesma data que as demonstrações contábeis da controladora. E aí, galera? Certinho, né? Sem maiores problemas. Veja, ele pegou essa parada aqui, ó. Já foi explorado em prova, né? 2016 e pelo CESP. Então tá certinho aí, simplesmente replicou lá a literalidade do CPC 36. Então só vamos ler mais uma vez para fixar. Para fins de consolidação dos balanços, caso o período contábil da controlada seja encerrado 6 meses antes do final do período contábil da controladora, né? Ele só colocou 6 meses aqui, né? Mas o que diz diferente? 6 meses é diferente? Não vai procurar pelo em ovo ainda. 6 meses antes do final do período contábil da controladora, a controlada, né, certinho, não é a controladora aqui, sem maldade no coração, deverá elaborar informações contábeis adicionais de mesma data das demonstrações contábeis da controladora. Então, perfeito aí, itemzinho tá certo. Mais um tópico, galera, respira fundo, tá acabando. Participação de não controladores. A controladora deve apresentar as participações de não controladores no balanço patrimonial consolidado, dentro do patrimônio líquido, separadamente do patrimônio líquido dos proprietários da controladora. Então, o que você precisa saber dessa parada aqui, né, é o que está aí. É esse primeiro parágrafo aí. Então, a controladora ela deve apresentar as participações de não controladores no balanço patrimonial consolidado, dentro do patrimônio líquido, separadamente do patrimônio líquido dos proprietários da controladora. Tá bom, galera? Então, nós vamos ter lá o patrimônio líquido lá dos controladores e o patrimônio líquido, né? Aí vai aparecer essa continha aqui, participação de não controladores, tá bom? Para deixar claro, controladores, que aquilo lá não pertence, né? É uma participação que não pertence, são direitos residuais lá dos não controladores, tá bom?
Então, basicamente, é você saber isso. Isso aqui pode ser explorado lá em DRA, CPC 26 fala sobre esses não controladores. CPC também lá na DRE, né? Tem essa participação de não controladores lá, dentro daquela parte de participações, DRA, DMPL, tudo isso aí tem essa questão da participação de não controladores. Já foi alvo de estudo lá no CPC 26. Ele também retrata essa participação de não controladores, tá bom? Isso que você precisa saber. Vamos ver o que mais eu trouxe aqui. Mudanças na participação societária detida por controladores de controladora na controlada, que não resultem na perda de controle da controlada pela controladora, constituem transações patrimoniais, ou seja, transações com os sócios, tais quais operações de aquisição de suas próprias ações para manutenção em tesouraria. Que viagem, né? Vamos ver aqui como isso aí foi explorado. Tratando-se de demonstrações consolidadas, a empresa controladora deve apresentar as participações de não controladores no ativo do balanço patrimonial consolidado separadamente do patrimônio líquido. Vamos lá, galera. Não vá cair nos peguinhos. Vamos ler bem, essa parada aí. Né? Tratando-se de demonstrações consolidadas, beleza, a empresa controladora, tranquilo, deve apresentar as participações de não controladores no ativo do balanço patrimonial consolidado, separadamente do patrimônio líquido. E aí, galera, certo ou errado? Tá errado, né? Tá errado. Por quê, galera? Vamos lá, vamos ler de novo. É isso aqui, ó. Isso aqui nem precisava estar... Esquece, tá bom? Porque tá muito enrolado e não vai cair essa parada na tua prova. Vamos focar nessa parada aqui que é o que importa, né? Ó, lembre-se, 20%, 80% dos resultados. Sempre foco, foco, foco e foco. Não vamos se abater aí com a parada enrolada, tá bom? O controlador deve apresentar as participações não controladoras do balanço patrimonial dentro do patrimônio líquido. Essa participação do não controlador está dentro do patrimônio líquido. E aqui está falando o quê? No ativo do balanço. Não é no ativo. É dentro do patrimônio líquido, separadamente, né? Do patrimônio líquido dos proprietários da controladora. Tá? Então tá essa parada aí. Beleza? Basicamente isso, galera. Participação do não controlador, saber isso aqui, você está, né, sujeito aí a ser feito da prova. Perda do controle. O último tópico antes do intervalão aí, é óbvio que você tem o comando, né? Você vai fazer o intervalo a hora que você quiser, né? Só para fins aqui, né, da nossa gravação ao vivo. Perda de controle. Se a controladora perder o controle da controlada, ela vai desreconhecer os ativos e passivos da ex-controlada do balanço patrimonial consolidado. Pô, é meio lógico isso, né? Se não tem mais o controle lá, né? Ela vai baixar, né? Desreconhecer é sinônimo de baixar, né? Dar baixo lá desse ativo do passivo da ex-controlada do balanço patrimonial consolidado. Segundo ponto, vai reconhecer o investimento remanescente na ex-controlada, se houver ao seu valor justo, tá? Na data que o controle foi perdido, subsequente, contabilizar esse investimento, quaisquer montantes para receber da ex-controlado, de acordo lá com os pronunciamentos. Bom, basicamente o que está, né, o que importa é o que está sublinhado. Reconhecer o investimento remanescente, se houver ao seu valor justo, né? E terceiro, reconhecer o ganho ou a perda associada à perda do controle, atribui a ex-controlador. Né? Reconhecer esse ganho ou a perda onde? Né? Como receita se for ganho, ou despesa se for perda. Receita se for ganho, despesa se for perda. E obviamente que isso vai ser reconhecido onde? Né? Reconhecer na demonstração do resultado do exercício. E aqui, galera, desreconhecer os ativos e passivos, balanço patrimonial. E aqui, reconhecer o investimento remanescente, ele não fala, mas é onde? No balanço patrimonial também.
investimento, balanço patrimonial. Ganho ou perda, receita e despesa na demonstração do resultado do exercício. Veja que às vezes é algo simples, né? Não está claro ali no pronunciamento, mas a gente tem que... É contabilidade básica, né? Receita, perda, despesa. Né? Definição de receita lá do CPC 00. Eles falam, né, que os ganhos e as perdas estão em definições aí. Um ganho da receita e perda da despesa. Pô, qual é a demonstração contábil que nos dá esse de despesas, né, no âmbito do setor privado aqui? A demonstração do resultado RE. Então, ele não falou ali, mas implicitamente, obviamente, né, que na DRE. Beleza? Bem, galera, e aí entra a parte destruidora aqui da teoria, né, aniquiladora, que é essa parte de eliminações e ajustes, né, que são onde as bancas exploram assim, as questões mais sinistras aqui. Boa parte, né, inclusive, de questões mais... Né? Então, assim, a parte teórica, esses principais que nós já estudamos, nós já conseguimos aí resolver. Inclusive, nós já vimos aí 6 questões nesse sentido. Tá? Porque eu encontrei, não tem mais de que 50 questões na praça TC36. Né? Umas 30 está na nossa aula aqui. Questões, nem tocou ainda nesse tópico aqui de eliminações e ajustes. Então, é significativo, é 20%, né? Pontos básicos, galera. Pontos básicos, C36 que você pode acertar na sua prova, não é mesmo? E, então, fechar essa teoria somente procedimentos de consolidação, eliminações e ajustes. Vai ser um bloco teórico mais focado e bem menor, né, inclusive. E fecha a teoria e, na sequência, vamos umas questões para a gente fixar todo esse conhecimento teórico. Tá bom, galera? Beleza? Show de bola? Então é isso. Só vou fechar aqui, né? E a gente, em sequência, nós damos continuidade ao estudo do CPC, demonstrações consolidadas. Beleza? Forte abraço, bons estudos. Até o próximo bloco de aula. Fala, galerinha. Cortei aqui para edição, né, para facilitar, ter um backup. Imagina se der pau no YouTube dessa aula, né? Ia ficar muito revoltado. Então eu faço meu backup aqui, meu computador, que se der merda, tá aqui. Não é mesmo? Vamos lá, galera. Feedback de vocês aí. Então hoje o feedback, geralmente a hashtag tá valendo, eu vou fazer diferente. Detonando CPCs, tá bom? Hashtag detonando CPC se você acha que tá mal. Se você acha que tá ruim, você põe lá, hashtag tá uma droga, né? Da vida da gente, né? Tranquilo? Deixa o seu like lá, um dedinho pra cima. Bacana a abordagem. Assim, tentei me esmerar de trazer assim, um objetivo possível, os principais pontos. Se você pegar lá o CPC, né, e der uma olhada, realmente você vai perturbado com um monte de detalhe. A gente trouxe aqui só o ouro, só aquela parada. Então já chegou as hashtags aí de vocês, detonando CPCs, pô, muito massa. Então o Alexandre é uma para do mesmo, cara. Eu nem tenho intervalo aqui, então, sei lá, acho que vamos ver aqui. Bom, valeu, da hora é agora, né? Vamos com tudo aí, vamos tentar voltar em 9, né? 9 horas vamos tentar voltar. Vamos ver se coisa que eu não consegui acompanhar muito. Porra, é difícil ver esse chat aqui, é muito... Belezinha. Ah, beleza. A galera foi lá descontraindo com as
faz parte daí dos nossos recursos didáticos, né, para não ficar tão pesado a parada, né? Beleza? Silvinha, grande presença. Silvinha sempre conosco aí. Uma boa noite. Eu falei controle umas 100 vezes. Pô, imagina, cara. Até seria bacana, né? Fazer uma pesquisa lá, digitar controle no PDF, não sei quantas vezes aparece. Pô, deve ser muitas vezes. Tá. Vamos dar uma respirada aí na sequência. Nós vamos explorar aí, talvez uns pontos, né, do CPC 36, que é essa parte da eliminação, ajuste, e é complexo. Né? Eu acho que a galera tá gostando aí, né? Show de bola. Então, galera, vamos dar um intervalo, uma barrinha de cereal, tomar uma água e na sequência, né? Nós vamos... Na sequência nós vamos... E, pô, tem 6 questões. Viu aqui? Seis, né? Depois tem 7, 8, mais o próximo bloco. E depois, não, mais questões. No próximo bloco, 3, 7, 8, 9. Mensuração, e daí vem a hora de praticar. Né? Já que nós não vamos conseguir fechar tudo, essa parada aqui. Deixa aí para praticar, né? Numa próxima aula, semana que vem, sem problema. Que daí a gente faz descansado, né? Inclusive, tá aí, o que vocês acham? Né? Quem sabe a gente deixa aí a parte de para semana que vem. Né? A gente já revisa, enfim, vamos ver. Ficar tenso aí no segundo bloco, galera, quando começar a colocar vai sair fumaça do cérebro, começar a ficar pesado aí, pra gente entrar em questões. Porque senão a gente entra em questões e não vê. Vamos ver como vai se comportar, mas a princípio, quem sabe em questões do CPC 36. Deixa aí o seu comentário, se você essa parada. Vamos ver o que eu tenho aqui de intervalo, galera. Tem depoimento. Pô, vou carregar de novo o Diogo aqui, cara, mas senão vou deixar na tela de aguarde. Se você não quer ver o intervalo, enfim, mas eu vou carregar o que eu tenho aqui de novo. Vou ter que pedir pra galera do chat aí, eu já vi que tá acompanhando. Pô, depois me manda um intervalo novo aí, tá bom? Eu tô sem intervalo aqui, beleza? Show, então vamos embora. Até daqui a pouco. Então intervalo 10 minutinhos, galera. Vamos ver se a gente consegue 9 horas retornar, tá bom? 9, beleza? Show de bola, valeu aí. Põe seu comentário aqui, tá bom? Beleza, até daqui a pouco então. Como conciliar o trabalho e o estudo para concurso? Se você está porque está estudando para concurso, está vendo que é muita coisa e você trabalha e você chega cansado e acha que não vai ter tempo suficiente